Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Meu nome é Érica Pugliese, sou docente do Departamento de Ciências Ambientais e atualmente secretária-geral de Gestão Ambiental e Sustentabilidade da Universidade Federal de São Carlos. Neste terceiro Simpósio Brasileiro de Governança e Desenvolvimento Sustentável, eu trago a experiência desenvolvida na Universidade Federal de São Carlos, cujo tema concentramos como dos eventos climáticos extremos à gestão ambiental no setor público, construção de um projeto de manejo florestal como suporte à promoção da cultura ambiental e científica na UFSCar. Nossa intenção, então minha junto com os demais, a intenção de trazer essa experiência para este evento de governança é justamente compartilhar uma experiência que consideramos exitosa por congregar diferentes atores, tanto internos quanto externos à instituição, na busca por soluções ou por respostas às demandas de adaptação aos eventos climáticos extremos ou às mudanças climáticas globais. E vou contar um pouco para vocês do histórico deste projeto e de todos os desafios que temos enfrentado na gestão pública, particularmente por parte de uma instituição de ensino superior. Acho que o primeiro ponto importante para trazer para vocês é um dos resultados que vem sendo afirmado pelo painel do IPCC é da inequívoca influência humana que contribui ou leva ao aquecimento da atmosfera, dos oceanos e da Terra, né? É claro que dentro do painel não são excluídas as mudanças climáticas ou as ocorrências climáticas habituais ao longo do tempo, né, ao longo dos séculos, ao longo das eras, mas as contribuições significativas do fator humano para o aquecimento contínuo da atmosfera, oceanos e da Terra. E nesse sentido, o que nós temos sentido, percebido e sofrido também os efeitos é com relação ao pânico climático, às mudanças climáticas globais e aos eventos climáticos extremos. E como isso influencia a própria gestão pública e como as instituições elas precisam se adaptar a essas novas questões e responder de uma forma mais significativa a estes elementos. E no sentido da adaptação às mudanças climáticas globais, um primeiro ponto, né, que nos surge enquanto uma instituição de ensino superior, não só relacionado às pesquisas, às atividades de ensino e extensão que aqui são praticadas, mas particularmente por parte da gestão da instituição, com relação à necessidade de mitigação, de compreender um pouco melhor quais são esses impactos e de que forma eles nos afetam, e também como preparar essas respostas a esses eventos climáticos extremos, às mudanças climáticas globais, de um modo mais geral, né? Então, nesse sentido, vou trazer um pouco aqui do nosso contexto da Universidade Federal de São Carlos. Então, ela é uma universidade que teve o seu primeiro campus instalado no município de São Carlos, no interior do estado de São Paulo. E daí, né, a denominação dessa instituição de ensino superior. Posteriormente, foram agregados, né, ou foram instituídos outros campi, né? Então, temos aí ao longo da história da universidade a incorporação de outros espaços para a promoção do ensino público superior, no município inicialmente de Araras, né, com a continuidade das atividades de pesquisa do projeto, né, de um projeto federal, que era o Proálcool, né, então isso foi incorporado à instituição com a instalação, então, de um novo campus no município de Araras. Posteriormente incorporado, então, o campus, né, foi criado o campus Sorocaba, então, no município de Sorocaba,
com novos cursos, né, com a construção de novas instalações, e mais recentemente, no ano de 2012, o nosso campus mais novo, que é o campus de Lagoa do Sino, situado no município de Buri, em uma região e que não contava com instituições de ensino superior, né, num círculo mais próximo, né? Então, o Campus Buri ele foi criado a partir até da doação de uma fazenda pelo escritor Raduan Nasser, e ali instalados, né, 5 cursos de graduação, e agora a gente ampliando já para atividades de pós-graduação também nesse campus. Como vocês podem observar nas imagens, nós temos uma característica muito peculiar na instalação desses campi, que são as características, né, dos locais em que foram instalados, né? Então, predominantemente em áreas rurais, periurbanas, né, ou áreas de expansão, mas áreas rurais predominantemente, estão instalados em fazendas, né, em áreas de fazendas que foram cedidas, com processos bastante distintos, a história de cada um dos 4 campi da UFSCar, mas trazendo essas características do rural, né? Ou essas características de áreas que a gente tem uma demanda muito específica enquanto legislação, de áreas naturais, de áreas que também apresentam recursos hídricos presentes, né? À exceção, talvez, do campus de Sorocaba, presença de recursos hídricos, mas tanto Araras quanto Lagoa do Sino, quanto São Carlos, têm presentes esses elementos, né? E tanto Lagoa do Sino quanto Araras desenvolvem atividades, né, e tem cursos de graduação relacionados à atividade agro-silvopastoril, e o campus São Carlos ele vai ter uma característica um pouco diferente, né? Embora nós não tenhamos cursos de engenharia agrícola, né, ou de agroecologia, por exemplo, ou de engenharia florestal, que estão presentes no campus Sorocaba, presentes no campus Araras, Lagoa do Sino, a fazenda que foi cedida pela União para a instalação do campus São Carlos, ela era uma fazenda produtiva, com plantação de laranja, com plantação de eucalipto, de pinos, né, com atividades, então, silvopastoris. E daí, né, no Campo São Carlos, que é o objeto central dessa minha fala, né, dessa palestra, e o foco principal dessa ação especificamente, então a gente tem hoje, né, até um pouco da ação e sofrendo um pouco dos impactos da ocupação desse espaço a partir de uma fazenda produtiva, né, de uma fazenda com diferentes tipos culturais. E vou contar um pouco mais para vocês sobre isso. Então, a Universidade Federal de São Carlos, né, ela está situada no município de São Carlos, como eu já falei para vocês, e olhando um pouco aqui para a mancha urbana do município, né, ela está situada aqui nesta região, né, relacionada aqui à mancha urbana do município, e nós temos uma característica bastante interessante, bastante até incomum, que é a presença, dentro do perímetro da universidade, de um manancial de abastecimento de água do município, né? Então, nós temos uma das formas de abastecimento de água do município, então, presente a captação desse recurso hídrico dentro do perímetro da universidade. Ele é de responsabilidade da prefeitura, né? Ele é operado, né, pela autarquia municipal de água e esgoto, porém, ele é situado dentro do perímetro da universidade, né? Então, nós temos áreas da universidade em todo o entorno deste manancial de abastecimento, que tem esse formato aqui de Y, né? Então, nós temos aqui a presença de recursos hídricos dentro do nosso campus, né? Temos aqui um outro
mais 2 nascentes aqui dentro do nosso perímetro, esses já de nossa responsabilidade, né? Mas esse fato é bastante importante para que vocês compreendam também um pouco, né, da importância e da relevância da preservação dessas áreas verdes dentro do perímetro da instituição e um pouco dessa relação harmônica necessária da preservação desses espaços, da expansão da própria universidade e também da manutenção das boas condições aí de captação desse manancial. Então, o primeiro ponto que eu trago aqui para vocês, com relação aos nossos desafios, né, aos elementos que nós estamos tratando, né, com essa abordagem referente aí às mudanças climáticas globais, é o elemento água, né? Então, a água ela está presente no nosso campus, né, no campus São Carlos, com diferentes formas, né, em diferentes aspectos, e um ponto principal e que traz, né, esse efeito dos eventos climáticos extremos está relacionado justamente com esse barramento do Rio Monjolinho, né, que nós temos então aqui um represamento artificial da época, né, da operação desta área enquanto uma fazenda produtiva anterior à cessão para a instalação da universidade, e nós temos aqui então esse barramento do Rio Monjolinho, que em sequência, né, ele chega e abrange aí todo o município, né? Então esse rio ele acaba cortando o município de São Carlos, né? Um dos rios que faz, né, que tem essa. Então, aqui nós temos algumas imagens, né, do histórico aqui até da própria ocupação do Campo São Carlos, né, desde o início da ocupação da Fazenda Canchim, com, né, o elemento do lago aqui presente na paisagem, né? Então, esse represamento é um represamento artificial e que ele teve, né, sua origem na então Fazenda Canchim. E como vocês podem visualizar, a continuidade dele, né? Aqui já é limite da universidade, aqui é uma fábrica de papel e papelão, tem uma indústria química aqui do lado, ele atravessa então aqui a rodovia Washington Luiz, né, nessa direção, e chegando então na malha urbana do município, né, da malha mais urbanizada. Lembrando, né, um pouco que hoje nós temos também manchas urbanas de bairros, condomínios, em todo o entorno aqui da universidade, embora ela ainda permaneça com essas características, né, muito em função da sua dimensão de uma área rural, nós temos, né, áreas urbanizadas em todo o entorno da universidade. Então, o município ele acabou crescendo em direção ao eixo de desenvolvimento do município, ele também se deu nesse sentido, né? Então, abrangendo aí todo o entorno da universidade. E, né, eu acho que um pouco um evento climático extremo, então, que ocorreu, né, que nós fomos muito afetados, né, em função dessa mudança no padrão e na concentração das chuvas ocorridas, né, no verão. Então, houve um episódio no final do ano de 2022, né, vai completar um ano logo mais, com a precipitação aí no dia 28 de dezembro de 2022 de 235 milímetros de chuva, com a continuidade, inclusive, né, da precipitação mais intensa nos dias subsequentes, aí chegando a quase 15 dias de precipitação contínua, né? Mas com a precipitação mais intensa no dia 28 de dezembro de 2022. E os efeitos para o município, né, eles foram de igual dimensão, né, ou de dimensão muito parecida com estes ocorridos na universidade, né? Então, com enchente em várias áreas do município, região central foi totalmente devastada, e essa região mais próxima ao lago da UFSCar, né, que nós chamamos de Lago da UFSCar, foi bastante comprometida, né?
inclusive com o alagamento de todo o departamento de educação física, né? Então, que ele foi bastante comprometido. Isso daqui já é uma imagem quando a água já estava baixando, então chegando aí a 1,30 m a 1,5 m em alguns pontos do departamento, né? E vocês conseguem imaginar o efeito devastador que isso teve para este departamento particularmente, né? Em que equipamentos, em que pesquisas de uma vida toda, né, de muitos pesquisadores ficaram literalmente debaixo d'água, né, debaixo da lama também, não só da água, mas da lama, porque como vocês podem ver nas imagens, né, a gente não tem somente água, também uma quantidade muito grande de lama, né, de terra foi carreada no sentido, então, da montante, né, de novos bairros, né, novos abairramentos que foram criados no município, com impermeabilização do solo, com aumento, né, da velocidade dessa água e também desse material sendo carreado aí no sentido da universidade, depois atingindo aí a mancha urbana, né, mais consolidada do município, né? Então, esses efeitos, então, a forma da ocupação dos espaços, né, as mudanças ocorridas aí a montante, junto com esses eventos climáticos extremos, com a concentração dessas chuvas em um volume muito significativo, trouxeram efeitos devastadores para a instituição e também para o município, né, particularmente nas regiões mais baixas do município, né, chegando à necessidade de decretar estado de emergência no município, né, de calamidade pública, e sendo uma das áreas relacionadas no decreto municipal, estadual e federal, a área do lago da universidade, né, desse represamento, né, do barramento da universidade. Então, essa daqui, como vocês podem ver, é uma via, né, sobre o barramento, que ela já tinha sido não mais utilizada para deslocamento de veículos já há mais de 5 anos, né, muito em função dos riscos da manutenção do barramento nesta área, mas esse cenário, né, ele foi e muito impactado e também ampliado a partir da mudança dos regimes das chuvas, né, da concentração de volumes expressivos de chuvas em determinadas épocas do ano, com o alagamento ou com a água passando por sobre o barramento, né? Então, havendo o extravasamento da água, né? A passagem da água por sobre, então, o barramento, mas ainda, né, preservando a estrutura desse barramento, não levou o barramento embora, né? Que isso seria também um grande risco. Mas com efeitos aí bastante significativos em toda a área do entorno, né? Então, o curso ele foi todo, o departamento foi realocado, as atividades do curso de graduação, pós-graduação, atividade de ensino, pesquisa e extensão foram realocadas em outras áreas da universidade e, né, não mais a gente compreende que não mais é possível que essa área ela seja ocupada dessa forma, né? Particularmente porque tem muitos fatores que não dependem só da universidade. Então, a resposta da universidade, ela não depende somente desses fatores internos, mas também de fatores ambientais e de fatores externos que estão muito, né, no bojo da atuação do município, como a autorização para novos loteamentos a montante, né, em áreas anteriores aí à universidade, né, com esse volume mais significativo de água, a bacia de contribuição do Monjolinho, ela mudou também ao longo do tempo, né? Em estudos que havíamos feito em anos anteriores, isso foi identificado, né, com uma bacia de contribuição de mais de 30 quilômetros, né, o que é muita coisa, né? Então, a gente consegue perceber também esses efeitos, né, esses efeitos dessas alterações antrópicas para a própria manutenção dos espaços dentro da universidade e a necessidade de responder também a esses novos elementos, né? E como a gente precisa também, não é tudo que a gente acaba tendo controle, a gente acaba se sujeitando também a esses fatores externos, né? Mas a resposta institucional ela precisa dar conta dessas mudanças.
E nesse sentido, da resposta institucional e frente a todos esses elementos, né, nós entendemos que a abordagem para a água dentro do Campo São Carlos, né, isso depois pensado também para os outros campi, ela tem que ser baseada na teoria dos problemas complexos, né, porque não são questões de simples análise ou de simples resolução. E muitas vezes as resoluções ou as formas de dar continuidade ou das ações preventivas aplicadas a esses espaços, elas devem ser escalonadas ao longo do tempo. Né? Não são respostas imediatas e que vão dar conta de toda a complexidade apresentada por esses eventos. Então, nesse sentido, de falta de consenso ou falta de clareza na definição do problema, né? Qual que é a extensão, né? Quais são as responsabilidades, quem são os atores dessa questão, né? Então a gente consegue perceber que é uma questão muito mais ampla, né, do que somente a gestão interna por parte da universidade, de ter uma resposta puramente, né, ou somente de engenharia para essa questão, né, porque ela vai estar relacionada com outras atividades e com atividades externas, né, com questões externas alheias à instituição, né. Então é importante, né, que esse problema ele seja tratado de acordo com a sua complexidade, né, que a compreensão dessa questão ela leve em consideração não só cessar o problema, né, no caso das inundações, das enchentes, né, ou que essas inundações elas ocorram de forma natural e não né, afetando né, nessa magnitude as atividades da instituição. Né? Então, nesse sentido, a renaturalização das áreas, né, dessa área particularmente, ela vem como uma solução possível mediante as alternativas propostas, né, disponíveis à administração da universidade. Essa alternativa, ela pode promover novos serviços ecossistêmicos de suporte ao ecossistema presente na universidade, também no município, e ainda a promoção de serviços culturais e serviços de regulação. A criação de um parque linear na área interna da universidade e que tem uma continuidade nas áreas do município, né, sob responsabilidade do município, poderá servir também como uma referência para o descomissionamento de barragens e integrar o sistema de espaços livres do município de São Carlos. E nesse sentido, a universidade ela não está pensando sozinha essas questões, ou somente a universidade e o município, né? O grupo que está pensando isso dentro da universidade é um grupo multidisciplinar, com diferentes saberes e de diferentes áreas do conhecimento, com experiências muito distintas, mas nós trouxemos também para o bojo dessa discussão atores externos de agências reguladoras, que têm um interesse bastante significativo no descomissionamento dessa barragem e na proposição, então, da renaturalização dessa área. Né? Então, nós temos, enquanto parceiros externos, para pensar esse problema complexo, o próprio da EE e também a ANA, né, que demonstrou um interesse bastante significativo para que, né, essa experiência de descomissionamento, de renaturalização desses barramentos em áreas urbanizadas que não tem uma função reguladora, mas sim, né, que eles foram pensados ou foram constituídos, né, quando da Constituição, no nosso caso, ainda enquanto Fazenda Canchim, e que hoje eles têm outras finalidades, né? Então, o lago hoje na universidade, ele tem uma finalidade de beleza cênica, ele é utilizado hoje como um laboratório vivo para promoção de atividades de ensino, pesquisa e extensão, né, e atividades de lazer ali no entorno, mas ele não tem uma finalidade, né? Ele não tem uma utilidade enquanto barramento, né? Então, nesse sentido, o descomissionamento, ele se apresenta aí como uma alternativa bastante plausível, né, e muito desejada, né? Então, o lago, né, é importante a gente resgatar que o lago da universidade, né, ele não é do Campo São Carlos, não é
um componente natural da paisagem, então ele foi um componente que foi, né, como a gente pode ver nessas fotos históricas, que ele foi adicionado à paisagem da Fazenda Canchim, né? E quando a universidade, né, recebeu esse território para se instalar, né, o lago ele já fazia parte dessa paisagem, né? E o que, que a gente tem pensado, tem trabalhado, né, com essa questão é justamente na renaturalização dessa área, né? Então, como uma solução possível para essa situação, né, para este caso específico, mediante as alternativas disponíveis para a administração da universidade. Essa alternativa, ela também pode trazer, promover outros serviços ecossistêmicos de suporte a esse ecossistema, né, com efeitos que ultrapassam somente a área da universidade, como também ele pode promover novos serviços culturais ou ainda serviços de regulação, né, e isso é muito importante, né, para a paisagem como um todo, né. E ainda a possibilidade da criação de um parque linear, né, do córrego Monjolinho, e que ele seja uma referência para o descomissionamento de barragens, dessas barragens situadas em ambientes urbanos ou que não têm uma finalidade específica, né? E que dessa forma ele possa integrar o sistema de espaços livres do município de São Carlos. Quando eu falo da questão do descomissionamento, né, da criação do parque linear, é importante citar nesse momento, até por ser um problema complexo, para a gente estar trabalhando, né, e ter o apoio e o suporte também de agências de controle externos, né? Então, essa temática ela está sendo abordada e trabalhada conjuntamente com a visão, com os esforços e com o interesse de órgãos externos, como o da EE e a própria ANA, né? Então, há um interesse de que esse modelo ele possa ser replicado, então, para outros descomissionamentos no país, né? E a proposta da utilização, então, de soluções baseadas na natureza, para renaturalização dessa área, ela aparece, né, então, como uma proposta viável, né, muito pertinente para esse cenário. E nesse sentido, o município de São Carlos, então, né, como parceiros, nós temos também o município de São Carlos, porque é de interesse do município, não só a renaturalização dessa área, mas a integração, né, como já dito, com o sistema dos parques urbanos do município, mas a integração também, o município, ele enfrenta, né, essa questão das enchentes de forma talvez até muito mais dramática do que na própria universidade, porque ano após ano, né, essa questão ela não é equacionada no município, e a proposição, então, do descomissionamento, do uso de soluções baseadas na natureza, pode ser reaplicado, né, em outras estruturas também no município. Nesse sentido, foi feita uma proposta conjunta para o Programa Brasileiro de Aceleração de Projetos Urbanos de Soluções Baseadas na Natureza, né? Então, uma série de atividades formativas de capacitação para corpo técnico, tanto da universidade quanto do município, para melhor tomada de decisão e ainda, né, para a possibilidade de captação de recursos, porque esse é um ponto muito importante, porque independente da localização da universidade, se ela estiver instalada num prédio de 10 andares no centro da cidade, ou se ela está nessa área, né, como nós temos essas características aqui, até dos 4 campi, a forma como é feito o cálculo do recurso para a manutenção da universidade é a mesma, em função, né, dos cursos que são oferecidos, o número de alunos, né? Então, a base de cálculo, ela não leva em consideração o território em que a instituição ela está implantada, né? E isso traz uma série de limitações para a gestão superior da universidade, né? Então, nós sofremos muito com essa questão, né? Quais são os recursos que serão empregados para manutenção dessas áreas, né, para manutenção das condições, para melhoria. Então, é uma questão de mais difícil dimensionamento. Então, a busca por recursos externos de patrocínio desse projeto, né, do descomissionamento, do uso das soluções baseadas na natureza, ele também é muito pertinente, né? E na universidade, os usos do lago, eles são atualmente, né, tem, né, o uso como beleza cênica, como área muitas vezes, né, de lazer ou de confraternização, e ainda o lago ele acaba tendo a função
de um grande laboratório de ensino, pesquisa e extensão, né? E de que forma a gente consegue contemplar todos esses usos ou ainda ampliar esses usos num projeto de renaturalização. Então, a volta a um curso natural do Rio, mas com a proposta das soluções baseadas na natureza, com a possibilidade de termos ambientes lênticos e lóticos, para que essas atividades de pesquisa, ensino e extensão, elas possam ser mantidas nesses ambientes, né? Então, a gente volta para um curso natural, né? A questão até das margens, da permeabilidade desses espaços, então, são mantidos, e as funções também de um grande laboratório de ensino, pesquisa e também extensão. Um outro ponto, então, que aparece, né, para desafio, como um grande desafio, que acaba sendo o pano de fundo para a proposta do projeto de manejo, é exatamente a presença do fogo, né, como o segundo elemento, né, então falamos da água, dos efeitos da água, nesse cenário de mudanças climáticas globais, e esse segundo elemento, então, é o fogo, né? Que o fogo ele também se apresenta de uma forma frequente, infelizmente, majoritariamente, né, em função de atividades antrópicas, né, ou da ação humana mesmo, de fogos que são focos de incêndio com características criminosas, né, e o que não é diferente à universidade, ao cenário, né, dos municípios. Então, nós estamos sujeitos à ação antrópica na mesma magnitude, né, de pessoas incendiárias, né, e várias características, né? Mas de que forma que essa ação antrópica, ou essa ação criminosa, ela acaba também sofrendo alguns efeitos das mudanças climáticas globais ou dos eventos climáticos extremos, né? Eu trago aqui para vocês, então, o mapa de calor de setembro de 2021, em que, né, todo o estado de São Paulo, né, fazendo esse recorte aqui para o estado de São Paulo, ele foi objeto, né, de inúmeros, né, focos de incêndio, né? Então, uma condição climática bastante significativa, de baixíssima umidade do ar, em torno de 15%, velocidade dos ventos alta, e temperaturas também muito altas, né? Então, nós tínhamos um cenário que qualquer foco de incêndio, né, qualquer pequeno foco de incêndio, adquiria uma magnitude muito grande, né? E a universidade não passou ilesa, infelizmente, por este cenário, né, que culminou aí nos dias 5, 6 e 7 de setembro de 2021, com um incêndio, né, de grandes proporções que tinha cometido aqui na nossa região as margens, né, os dois lados das margens do rio Mogi, né, o município de São Carlos mesmo com inúmeros focos de incêndio simultâneos, né, nesse mesmo período e com uma situação, né, de verdadeiro caos, né. O combate a esses incêndios, então, ele foi muito difícil, né, e ainda com muitas limitações, né. E, da mesma forma, temos que responder essa demanda, né? Então, essas questões climáticas, os eventos climáticos extremos, eles nos atingem de forma muito significativa, né? Voltando ao nosso mapa, né, do campus de São Carlos, então, como eu havia dito para vocês, temos plantio comercial de eucalipto aqui, né, ainda né, dessa atividade produtiva da fazenda Canchim, né? Então, aqui remanescentes ainda aqui de produção de eucalipto, e temos algumas áreas, né? Temos aqui a área urbanizada principal da universidade, aqui o Instituto Federal de São Paulo, que é instalado dentro da área do campus São Carlos da Universidade Federal de São Carlos, e ainda, né, um centro de convenções em fase final de construção, né, e de ocupação, né, e aqui ainda mais outras estruturas de ampliação da universidade, como a implantação do biotério central, né. Então, nós temos todo esse contexto, né, da ampliação da universidade, né, dessas novas demandas,
da criação do Instituto Federal de São Carlos, Campus São Carlos, né, dentro aqui da estrutura da universidade, e ainda essas outras demandas, formando aqui esse verdadeiro, né, temos aqui um cinturão também de plantio comercial. Então, a expansão da universidade, ela se dá nesse sentido, né, em função da ocupação desses espaços aqui antes ocupados pela produção comercial de eucaliptos, né? E de que forma, então, esse fogo nos atingiu? Basicamente, atingindo áreas do plantio comercial, né, majoritariamente plantio comercial, mas também atingindo algumas áreas que tinham vegetação de cerrado, né, um trecho de área de preservação, área de reserva legal, perdão, e uma área pequena aí também com vegetação de cerrado, né? Felizmente nós não tivemos a identificação de perdas, né, de animais ali da área. O trabalho de contenção ele foi feito em conjunto com vários parceiros externos, né, como a Embrapa, Parque Ecológico, as usinas aqui da região, com suas equipes de combate a incêndio, também com a equipe interna da universidade, com caminhão-pipa, e a atuação do Corpo de Bombeiros orientando aí as atividades, né? Mas com efeitos aí bastante significativos para essa área dos eucaliptos de produção comercial, mas muito mais, né, muito mais significativo para a gente, né, ainda essa questão das áreas de vegetação nativa, né, das ações de preservação, que apesar de todos os esforços, né, elas ainda foram atingidas, né, em quantidade menor, mas foram atingidas também pelo fogo, né? E aqui nós temos uma nova imagem com a área que foi atingida, ou as áreas, né, atingidas. Foi um incêndio que houve investigação da Polícia Federal, porque a universidade ela é uma unidade federal, né, então a investigação desses focos de incêndio foi conduzida pela Polícia Federal, com indícios de fogo criminoso, porque foram 3 focos de incêndio simultâneos, inclusive um deles em área úmida, né, num local de atividade de educação ambiental que nós chamamos de trilha da natureza. Então aqui nós temos, né, essas áreas de eucalipto. Então houve uma dimensão maior também das áreas atingidas em função da técnica de combate a incêndio, que é o corta-fogo, né, um fogo baixo que foi orientado pelo Corpo de Bombeiros e conduzido aqui na área, mas então houve aqui a necessidade depois, né, da limpeza da área e da retirada de um volume muito grande de madeira dos eucaliptos com a limpeza dessas áreas, né? Então, aqui imagem de satélite das áreas atingidas logo após o incêndio, a condução, né, do combate ao incêndio. E como responder a esses efeitos das emergências climáticas, né? Levando em consideração a comunidade interna, né, da universidade, a comunidade externa, que faz uso dessas áreas, particularmente para atividades de lazer, né, atividades de caminhada, de bicicleta, né, então tem várias atividades que são, que a comunidade interna e externa faz uso dentro dessas áreas naturais na universidade. Ainda, né, resposta à imprensa, às mídias sociais, nós temos aí um desafio, como eu já citei para vocês, da ausência de linhas específicas de orçamento para a gestão ambiental e para a conservação da biodiversidade nos campi, né, justamente porque quem nos direciona os recursos é o MEC, né, e não é parte do escopo da atuação os recursos específicos para essa atividade, né? Então, essa demanda aí contínua, perene, por busca de recursos para subsidiar essas ações de preservação, de conservação, de melhoria das condições ambientais. Ainda nessa relação bastante íntima com os órgãos de controle e de fiscalização, Ministério Público Federal, as agências de controle, né, que temos essa proximidade e essa responsabilidade de diálogo, né, então a condução desses diálogos, da ampliação desses diálogos, ela é bastante importante, né, ela nos traz
uma segurança institucional bastante importante, né, de seguir com aquilo que é determinado, que é definido pela lei, mas da abertura desse diálogo para o entendimento dessas particularidades, né? Então, a todo momento, nós temos como guia a legislação, mas a importância, né, de incorporar essas particularidades das atividades que são realizadas numa instituição de ensino superior. Ainda, né, a nossa resposta, ela deve se dar em função da pesquisa científica, né, da aplicação dessa pesquisa na gestão pública, e que vem caminhando muito no sentido da mudança da abordagem para a gestão preventiva, né? Então, como realizar a gestão preventiva, como responder a todas essas demandas, né, os efeitos das emergências climáticas, uh, com uma abordagem preventiva, né? Então, como a gente pode se antever a partir das experiências já vivenciadas e como promover a construção dessas respostas, né? Com a gestão do risco e também com a resposta às emergências. Então, o que foi pensado, né, dentro de um grupo multidisciplinar, de um grupo de trabalho emergencial, um grupo gestor, a partir desse evento do incêndio, né, de grandes proporções, que grande repercussão na mídia, para a comunidade interna e externa, dentro desse contexto que eu trouxe para vocês, né, de que era um acontecimento, um evento que estava ocorrendo não só na universidade, mas em grande parte do município, né, de áreas no município, e ainda em todo o estado de São Paulo, né, nessa condição climática extremamente desfavorável, né. E chegamos, então, à proposta da atividade de extensão manejo florestal como suporte para a realização de ações integradas de educação e cultura ambiental no Campus São Carlos. Essa atividade ela está sob a minha responsabilidade, mas ela conta, né, com a participação de muitos colaboradores, né, de outros docentes, de técnicos administrativos, de estudantes de graduação, também aberto à comunidade externa, e ela se conecta a outras atividades de extensão realizadas na universidade, né, de uma forma de subsidiar, então, essas ações de proteção e de manejo das áreas naturais, de forma que nós tenhamos, então, uma maior segurança no uso, na gestão dessas áreas. E eu vou contar um pouco para vocês as características e os resultados já desta atividade, né? Então, de que forma que a gente vai respondendo aos efeitos das emergências climáticas, utilizando o saber da universidade, né, o saber fazer da universidade, com todas as suas características e complexidades, mas, né, dentro desse cenário né, de uma melhor condução dessas questões ambientais emergentes. Então, enquanto objetivo, essa atividade ela tem como promover um conjunto de ações integradas envolvendo a gestão, a educação e a comunicação ambiental, juntamente com a melhoria das condições de infraestrutura, né, para o manejo e conservação das áreas verdes do campus São Carlos da UFSCar. Então, atendendo, né, muito dessas limitações que nós temos, né, enquanto administração também da universidade, da realização dessas múltiplas atividades. Então, as ações propostas, elas se enquadram aí em alguns eixos, né, um eixo de adequação, instrumentalização e proteção desses espaços, a orientação e envolvimento da comunidade para os cuidados com as áreas verdes e também áreas contíguas à universidade, como, né, a área do manancial de abastecimento, comunicação e educação ambiental, com ampliação das atividades já realizadas, mas também tendo esse foco das atividades de prevenção e combate a incêndio, né, mas também do fortalecimento da cultura ambiental na instituição. O manejo dos recursos florestais, que é muito importante, né, uma área que foi fortemente impactada pelo incêndio, e ainda, né, o fortalecimento dos meios de prevenção e combate aos incêndios florestais na instituição, considerando todas as limitações que nos são impostas, né, a limitação de estrutura, de pessoal, né, então a universidade, diferente
de uma fazenda produtiva de eucalipto, por exemplo, né, para a gente fazer o paralelo nesse sentido, ela não possui, né, ou ela não tem essa flexibilidade ou a liberdade para a contratação, por exemplo, de uma brigada de combate a incêndio, né, de bombeiros profissionais, né? Então nós temos restrições, né? Nós não temos alíneas para custear esse tipo de atividade, né? E quanto menos, né? Isso não faz parte do corpo técnico da própria universidade. Então, é uma típica atividade que ela precisa, né, ser inserida dentro do nosso contexto, né, muito em função das nossas características, mas que existiam, né, uma série de limitações em função da atividade fim da universidade. Então, aqui já enquanto, né, resultados, temos aí de todas essas frentes, resultados já durante a condução desse processo. O início do processo, então, ele se deu, né, no ano de 2022, né, e tendo aí como término da atividade, né, prevista para o meio desse ano de 2023, mas já prorrogada até o ano de 2025. E a gente espera que essa atividade, então, a condução dela, né, ela seja feita de forma mais perene, não só para manter todos esses ganhos já apresentados, mas para ampliação dos ganhos ambientais, sociais, né, culturais para a instituição e que são, né, claro, né, um suporte muito importante para a própria gestão da universidade. Né? Então, dentro desse contexto, no que se refere, né, aos meios de prevenção e combate a incêndio, de incêndios florestais, né, nós tecemos aí uma importante parceria com o Ministério Público, Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, com as brigadas de combate a incêndio de usinas, das Embrapas de outras empresas, dentro do escopo da Operação Corta Fogo, né, conduzida pelo Ministério Público Estadual. Então, uma experiência muito importante, não só de combate a incêndio, mas particularmente de preparação em resposta a essas emergências. Então, isso foi de um aprendizado muito grande para a instituição. Né? Então, com ganho para a gestão muito importante, de firmar essas parcerias, mas de contar também com a expertise desses diferentes atores na condução da Operação Corta Fogo. Tivemos, nesse ano, a condução de um piloto, juntamente com a Embrapa, de queima prescrita ou de queima controlada, em que o fogo ele vai ser utilizado, né, para contenção ou uma preparação para não ocorrência dos incêndios florestais. Então, eles ocorrendo aí de uma forma totalmente controlada, né, para diminuir o volume de material combustível disponível. E lembrando, né, que as áreas que nós estamos falando são áreas lindeiras da universidade, né, compostas aí por capins exóticos, né, que margeiam então a área da universidade e que tem, né, esse grande potencial de propagação rápida de fogo, né? Então, o escopo da operação dentro desses dois pilotos realizados tanto na Embrapa quanto na Universidade Federal de São Carlos foram dentro desse contexto, né, com essas especificidades e comandados aí pelo Corpo de Bombeiros, né, com uma equipe que é especializada na condução dessas atividades. O fogo, né, para o nosso bioma, para o bioma cerrado, ele tem o fogo natural, né, o fogo espontâneo, ele faz parte do próprio ciclo do cerrado, né? Mas é claro que o fogo criminoso, né, os incêndios de grandes proporções, não tem esses efeitos que são considerados benéficos para o bioma cerrado. Né, como quebra de dormência de espécies, a eliminação de capins exóticos, possibilitando aí o crescimento de capins naturais. Então, nesse sentido, nós realizamos também o monitoramento da regeneração natural nas áreas que foram acometidas pelo incêndio e também nas áreas que foram objeto aí, que tinham, né, capim exótico, né, nessas áreas em que ocorreu a queima prescrita, para observar, então, né, e acompanhar a regeneração natural dessas áreas, né? Então, atendendo aí as demandas de adequação ambiental. E com a implementação de plantios, de restauração, né, de produção de mudas, coleta de sementes do próprio bioma. Então, a nossa estufa, ela, né, hoje, né, com experiências bastante exitosas, como a replicação de capins exóticos, né?
perdão, com a replicação de capins nativos, né, para substituição dos capins exóticos, né? Então, nós estamos tendo bastante sucesso na operação dessas atividades, né, da recondução natural, né, com resultados aí bastante representativos que eu já vou mostrar para vocês. Ainda com relação às demandas de infraestrutura, né, a possibilidade da limpeza da área, retirada de toda aquela madeira queimada, que trazia inúmeros riscos, né, não só para a comunidade interna, né, que faz uso daquelas áreas para pesquisa, para ensino e atividades de extensão, mas ainda para a comunidade externa, que faz esse uso recreativo, né, caminhadas, né, com bicicletas, como eu disse para vocês, que punha em risco essas atividades, assim como, né, a própria estrutura do Instituto Federal, né, que ali fica instalada. Então, essas demandas de limpeza da área, manutenção dos aceros, reconstrução das estruturas, ela, né, já foi conduzida neste ano e a continuidade também é prevista aí, né, na duração do projeto, né? Como eu citei para vocês, um dos pontos de incêndio foi uma área úmida, né? Então, caracterizando aí bastante o incêndio criminoso, né? Dentro de uma área úmida para a parte externa, e onde era realizada uma atividade da Trilha da Natureza, que é um projeto com mais de 30 anos, né, da universidade, uma atividade de educação ambiental. E houve a necessidade, então, da reconstrução das estruturas, da estrutura do tablado, né, que fica, que adentra, então, essa área úmida, né, dentro do projeto, né, dentro de uma área de mata, né, e houve, então, né, a gente já está nesse processo da reconstrução dessas estruturas. Outras demandas que também foram surgindo, caracterizando cada vez mais, né, a necessidade da condução desse projeto enquanto, né, do tratamento enquanto um problema complexo, né, são essas novas demandas, como acessibilidade às áreas, né, com aquisição de scooters elétricos para pessoas com baixa mobilidade, ou ainda adequação para pessoas com mobilidade reduzida, audiodescrição, placas em braille, né, que são demandas da comunidade, né, dos usuários, né, de outros usuários dessas áreas, né. Ainda, demandas de comunicação ambiental, com a instalação de painéis de comunicação, placas de sinalização, produção de material gráfico, né? E temos já com resultados do projeto, que fazemos monitoramento também da fauna, com câmeras TREP, e depois com a produção de material didático a partir desses dados que foram coletados, então com livros de bolso, né? Com os produtos do projeto, e ainda nessas demandas de educação ambiental e sensibilização, o fortalecimento das atividades do projeto Trilha da Natureza, né? Então, são atividades que são muito importantes, né, para o fortalecimento dessas áreas, para que a gente tenha uma resposta, né, a essas emergências de controle e cuidado maior dessas estruturas dentro do Campo São Carlos. E aqui, né, como prometido, algumas imagens dos processos de regeneração natural, então a área antes do incêndio e 2 meses e meio após o incêndio, né, que a gente consegue comparar como houve, né, uma regeneração bastante intensa das estruturas, né, cometidas aqui pelo incêndio, né, então com enriquecimento das espécies presentes, justamente pela quebra da dormência, né, então imagens aqui de mesma área, em que a gente consegue, então, evidenciar espécies, né, que não eram identificadas, porque a gente faz um monitoramento, né, por meio da Secretaria Ambiental de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, Departamento de Áreas Verdes, dessa secretaria, faz o monitoramento, então, com parcelamento né, do solo e identificação aí da concentração de espécies, né? E a gente conseguiu ver um enriquecimento muito grande, já comprovar esse enriquecimento a partir dos resultados desse projeto. E ainda, né, para a gente poder finalizar com a parte final desse projeto, então, para onde, né, isso é a questão e para onde estamos olhando, né? Como responder então aos efeitos das emergências climáticas, considerando
novas abordagens ou ainda outras oportunidades, né, novas oportunidades, incorporando aqui outros elementos como desenvolvimento científico e tecnológico e ainda, né, a promoção de atividades culturais, né, a incorporação desses outros elementos para essa área, para que a gente tenha uma gestão mais robusta dessas áreas, né, uma participação maior das pessoas, né, uma conscientização maior, mas que também possamos identificar aí outros usos para essas áreas, né? Então, em função da pertinência ou da necessidade de iniciar a ocupação da área, né, que a gente vai chamar aqui de área norte, né, o extremo norte do campus São Carlos, né, ou campus 2, né, da UFSCar São Carlos, nós identificamos a existência no local, né, já em fase final de acabamento, o centro que era concebido como centro de convenções, como eu já mostrei para vocês, né, mas a possibilidade da mudança das funções desse local em função dessas novas demandas, né? Então, em função desse compromisso do aprofundamento das oportunidades, do impacto social da atuação universitária, do diálogo com diferentes atores, né, considerados aí prioritários, desenvolvimento de políticas públicas, né, relação com a escola ou com a educação de um modo geral, né, promoção da saúde em diferentes níveis da concepção do termo saúde, não só a assistência à saúde, né, mas a gente pensando em termos da saúde da comunidade, né, dessa relação com o meio ambiente, dessas sensações todas que são promovidas, né, ou esse bem-estar que é promovido em função do contato com essas áreas, né, da promoção da cultura da inovação e também da cultura científica. Então, aqui só para apontar para vocês e relembrando nessa estrutura do centro de convenções, que ele acaba sendo aí o indutor de uma série de atividades pensadas aqui, né, para o entorno, né, integrando aqui Instituto Federal nessa área de expansão da universidade e até a promoção, né, da manutenção das melhores condições ambientais para essas áreas do entorno, né? Então, nesse sentido, nós temos duas propostas, né, ainda no campo das ideias a serem implementadas, que é o Caliandra, que é o Centro de Construção de Futuros, e Andira, que é o Parque de Desenvolvimento Sustentável, pensando mais naquele território, né? Mas o Caliandra, ele seria, então, projetando, né, para a ocupação daquele estado, daquele espaço anteriormente denominado Centro de Convenções, visando aí o fomento da cultura científica e inovação em todas as áreas do conhecimento, né, não ficando restrita às áreas mais tradicionais, né, promovendo ou facilitando esses encontros sinérgicos entre pessoas, saberes, né, discursos, práticas e também gerações. Então, a proposta é que ele se torne um espaço catalisador, né, de novas parcerias para exercício de criatividade, promoção da inovação e tecnologia, também com esse caráter social, né, inovação tecnológica e social, formação de pessoas em diferentes níveis e ainda nessa possibilidade da integração da universidade e outras esferas da sociedade para o acolhimento de algumas propostas aí que tradicionalmente seriam considerados fora da caixa, mas que esse espaço ele poderia agregar, né, ou contemplar essa demanda, né? Então, enquanto atividade, o que é pensado para a área? Produção de conhecimento, pesquisa e desenvolvimento, inovação e empreendedorismo, a divulgação científica e cultural, ocupando aqueles espaços, e o acolhimento e encaminhamento de demandas por soluções inovadoras ou mais inovadoras, tá? E ainda atendendo aquelas demandas, né, todas aquelas demandas que nós temos enquanto instituição, para atender a sociedade em geral, ou ainda essas demandas de imprensa ou de mídia, né, ampliando aí as fronteiras e o diálogo com esses atores, né, ainda escola, empresas, com a promoção da cultura de inovação, né, e claro, né, a gente nunca deixando de lado a promoção e desenvolvimento de políticas públicas, né. E o Andira, né, só para realmente a gente finalizar esse meu diálogo aqui com vocês, enquanto parque de desenvolvimento sustentável que está sendo pensado para esse espaço, né? Então, primeiro, a aplicação dos ODS, né, com a promoção também da economia verde e circular,
considerando também os usos consolidados daquela área, né, ou a demanda por lazer e qualidade de vida, contemplando, né, políticas públicas, espaço para educação e saúde, e ainda, né, outros mundos possíveis, como a atuação da universidade na economia solidária. Então, o que se pretende, né, com a ampliação dessa proposta e também a ocupação desses espaços, é que a gente consiga envolver cada vez mais, né, não só a gestão da universidade para a busca de solução desses problemas, né, mas que a gente consiga envolver toda a comunidade e criar essas novas parcerias, esses novos elos, né, para que a gente consiga pensar diferente ou ter essa abordagem, né, de um problema complexo, atendendo aí essas novas demandas, né, que o ODS nos traz alguns indicativos, né, a Agenda 2030 também, né, tem uma contribuição significativa nesse sentido, né, mas considerando aí todas as nossas limitações, por um lado, mas por outro lado, as características que são intrínsecas à universidade na produção de conhecimento, né, e também nessa possibilidade de ultrapassar esses limites convencionais. E nesse sentido, né, o projeto ele busca então atender, né, falei aqui para vocês de duas iniciativas, uma, né, que está nesse momento de captação de recursos para sua condução, que é a questão da renaturalização, né, do uso das soluções baseadas na natureza, com relação ao elemento água, e trago, né, aqui a nossa perspectiva de futuro também, da continuidade do projeto, mas também da ampliação dos objetivos, né, com a incorporação do Caliandra e do Andira, né, como parceiros ou dentro do escopo do projeto, a gente ainda está discutindo essa complexidade, né, para continuidade, para atender esse elemento, né, que acaba aparecendo para a gente como fogo, né, mas decorrente também desses eventos climáticos extremos, né, e de nos prepararmos melhor, então, para todas essas situações, né. Uma boa tarde a todos, né? Espero que tenha sido um espaço produtivo ou que traga aí algumas reflexões a todos vocês e eu fico à disposição.